Então, a última parte associada à mecânica lagrangiana vai ser a gente provar a equivalência das equações de Newton e Lagrange. Então, como a gente já viu no início desse conteúdo, né, eu falei que esses formalismos eles eram completamente equivalentes. O que acontecia é que esses formalismos eles operam a partir de pontos de vista diferentes, né? Então, as equações de Newton estão relacionadas a uma questão vetorial, né? Ao diagrama de corpo livre, a identificação de todas as forças que atuam no sistema. E o método da Lagrangiana é baseado no princípio variacional, né? Então, é totalmente de um ponto de vista de escalar, né? De energia cinética e potencial. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é provar a equivalência entre esses formalismos para uma partícula. Mas nessa primeira parte a gente vai partir do formalismo lagrangiano para chegar à segunda lei de Newton, né? Verificando então essa equivalência. Então notem o seguinte, vamos começar com a equação de Euler-Lagrange em coordenadas cartesianas, e o que a gente vai provar aqui é que em coordenadas cartesianas, né, essas formulações são iguais, tá? Então, notem que, se eu pegar essas coordenadas retangulares, né, as cartesianas, as coordenadas generalizadas, isso para uma partícula, tá, gente? Então, a minha partícula tá ali, é uma partícula livre, não tem nenhum vínculo associado ali, tá? Tô pegando o caso mais geral. Então, as minhas coordenadas retangulares são x, y e z. Eu vou identificar tudo, né, pela coordenada xi, onde i, então, pode variar de 1 a 3. Então, x1 equivale a x, x2 é o papel de y, x3 seria equivalente a z, tá? Só para simplificar a notação. Então, parta da sua equação de Euler-Lagrange para essas coordenadas, né? Você tem que a derivada parcial da Lagrangiana em relação a uma dessas coordenadas generalizadas, menos a derivada temporal da derivada parcial em relação às velocidades generalizadas é igual a zero. Notem que isso aqui é equivalente a eu ter três equações, certo, pessoal? Uma para x, uma para y e uma para z. Eu só estou tratando, né, de um índice aqui geral, tá? Você sabe também que lagrangiana, a definição é a energia cinética menos a energia potencial. Então, a única coisa que eu fiz desse passo para esse, né, foi substituir a lagrangiana por T menos 1. Então, essa seria a minha equação de Euler-Lagrange. E lembre-se ainda que, né, lembrando-se que para um sistema conservativo, você vai ter que a energia cinética é só função das velocidades generalizadas. E a energia potencial é só função das coordenadas generalizadas. Então, quando, né, eu faço essa retomada aqui, eu vejo que muitas dessas derivadas da equação de Euler-Lagrange vão desaparecer, que é o que vocês vão ver, né, no próximo slide aqui. Então, retomando, né, aquela equação de Euler-Lagrange, eu vou abrir, tá, essas derivadas. Então, a derivada de t menos 1 em relação à coordenada generalizada é a derivada de t em relação à coordenada, menos a derivada de u em relação à coordenada, menos a derivada temporal, abrir de novo, tá? A derivada parcial de t em relação às velocidades generalizadas, menos a de u em relação às velocidades generalizadas. Então, note lá, como o seu sistema é conservativo, ou seja, a energia cinética é só função das velocidades generalizadas, então você vai ter que os termos que envolvem derivada de energia cinética em relação às coordenadas generalizadas vai desaparecer, tá? Então, isso desaparece. E a gente tem que a energia potencial é só função das coordenadas generalizadas. Então, o termo que envolve a derivada de u em relação à velocidade, né, também vão desaparecer. Então, some esse termo também. Então, finalmente, eu chego numa equação desse tipo aqui, ó. Dessa forma simplificada, né? Então, menos del u, del x, menos d, dt, de del t, del x e ponto, é igual a zero, tá? Mas ainda eu tenho mais considerações. Por quê? Porque a gente sabe, lembra lá, olha, que para um sistema, para todo sistema conservativo, a força ela pode ser escrita como menos o gradiente de u. Não é isso, gente? O que é isso? Ó, se eu pego um vetor força
que é um vetor no espaço, tá? Tem componente x, y, z. Então, o que é essa força? Ela é a derivada de u em relação a x na direção i, menos aqui, né? Menos a derivada de u em relação a y na direção j, menos a derivada de u em relação a z na direção k, tá? Então, o que isso significa? Que qualquer componente, então, da força pode ser escrita como menos du del xi, tá? Onde xi é a sua coordenada generalizada. Foi exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Ok? Então, onde tiver menos du del x, eu substituo pela componente específica ali da força. Então, essa componente i da força vai corresponder à derivada em relação ao tempo, né? Passei essa derivada para cá, ó, né? Para de trás ali da igualdade. Vai ser a derivada temporal da derivada parcial da energia cinética em relação à velocidade generalizada. Só que a energia cinética em coordenadas retangulares, né, ela vai ser escrita, né, para aquela componente específica como meio de mv ao quadrado, né, ó, v é xi ponto ao quadrado. Ou seja, quando eu fizer essa derivada parcial, ó, desse termo, desce o 2, então isso é justamente mx ponto. O que é mv? Né? M vezes a velocidade naquela direção. Não é o momento linear para aquela direção? Então, o que a gente acabou de verificar simplesmente aplicando as equações de Euler-Lagrange em coordenadas generalizadas. Em coordenadas retangulares, desculpa. A gente acabou de concluir que para uma partícula, a componente da força, por exemplo, a componente x da força, equivale à taxa de variação temporal do momento na direção x. Isso é exatamente o que nos diz a segunda lei, não é isso, gente? Força é igual a massa vezes aceleração. Ou, da forma original, como a segunda lei foi enunciada, força corresponde à taxa de variação temporal do momento linear da partícula. Então, é exatamente a isso que nós chegamos, ó. Força é dp dt, ou em termos vetoriais, né, colocando de forma completa, de forma a envolver todas, né, as três coordenadas, nós temos, então, F vetorial é igual a dp dt, tá? Então, essa é a formulação para a segunda lei de Newton, provando a equivalência para uma partícula. Pessoal, então, para finalizar esse conteúdo, né, de mecânica lagrangiana, eu vou falar aqui rapidamente sobre os teoremas de conservação revistos. Então, lembra que quando a gente estava estudando as leis de Newton, a mecânica newtoniana, né? A gente viu que os teoremas de conservação, né? A conservação da energia mecânica do sistema, do momento linear e do momento angular, eram consequências. Elas saíam como um resultado ali das leis de Newton, né? E aqui a gente vai simplesmente tratar esses teoremas de conservação, obviamente, né, pelo formalismo de mecânica lagrangiana, observando, na verdade, invariâncias da mecânica lagrangiana em relação a alguma operação, tá? Vamos entender isso. Notem que, para referenciais inerciais, a gente já viu, né, que o tempo é homogêneo. Que propriedade é essa, né, que o tempo é homogêneo? Significa que o tempo passa sempre do mesmo jeito, né? Se o tempo passasse ora mais rápido, ora mais devagar, né, a gente ia ver uma variação da lagrangiana o tempo inteiro, né, com o tempo. Então, o que a gente quer dizer aqui, ó? Então, para sistemas fechados, que são sistemas que não estão interagindo ali com a vizinhança, né? Só há interações entre, né, o corpus ali que a gente definiu como sistema. Então, a lagrangiana não vai depender explicitamente do tempo, tá? Então, ó, notem aqui, o tempo para referenciais inerciais, o tempo é homogêneo, ele passa sempre do mesmo jeito. Isso significa que a lagrangiana, ela não depende explicitamente do tempo, né? Ou seja, a derivada parcial da lagrangiana em relação ao tempo vai ser igual a zero. Ah, pega um exemplo disso, ó, imagina uma partícula, né, uma partícula livre no seu sistema e eu estou analisando coordenadas retangulares.
Qual que é a lagrangiana do meu sistema? A lagrangiana do meu sistema é cinética menos potencial. Né? Vou considerar um sisteminha que aqui é o eixo Z, X e Y, e aqui está a minha partícula, né? Então, notem, a lagrangiana vai ser energia cinética, é meio de M, aí vai ter o x ponto ao quadrado, mais y ponto ao quadrado, mais z ponto ao quadrado. E a energia potencial, vou considerar aqui que no plano XY, a minha energia potencial vai ser igual a zero, então a energia potencial tem a ver com a altura lá em Z, tá? Então, menos mgz. Concordam? Ó, essa lagrangiana, ela não depende explicitamente do tempo, ok? Então, meu del del t é zero, e a consequência disso é a conservação da energia mecânica do sistema, como é o que acontece aqui com essa partícula. A gente sabe que a energia mecânica dessa partícula livre, ela é conservada. Tá? Então, quando vocês estiverem resolvendo um problema, montou a lagrangiana, viu que a lagrangiana não varia explicitamente com o tempo, então você sabe que a energia mecânica desse sistema é conservada, tá? Falando agora sobre uma outra característica do referencial inercial. A gente sabe que o espaço é homogêneo. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que se você você tem o seu sisteminha, tá aqui. Você tem uma lagrangiana, né, que descreve esse seu sisteminha, né? Como o espaço é homogêneo, se você transladar esse seu sistema, né, de um vetor R aqui, né, numa determinada direção, a lagrangiana, ela vai ser invariante mediante essa translação. Então, escreve a lagrangiana aqui. Agora, o sistema translador, escreve a lagrangiana aqui. Vai dar a mesma coisa, né? Então, a consequência que a gente vai ver é a conservação do momento linear nessa direção de translação. E a última característica importante é que a gente sabe que para referenciais inerciais o espaço é isotrópico. O que significa isso? Estou aqui com o meu sisteminha, né? Eu tenho uma lagrangiana para esse sistema. Aí eu faço uma rotação desse sistema de um dado ângulo. Vou perceber o quê? Se a lagrangiana, então, que a lagrangiana vai ser invariante mediante a rotação desse sistema inteiro no espaço, tá? Então, uma consequência disso vai ser a conservação do momento angular, que é dado por R vec P, né? O momento angular é L, vetor, né? É o produto vetorial entre R e P. Então, nós temos aí, se a gente fosse resumir, né, essas três características de referenciais inerciais, isso pode ser resumido, né, conhecido como o teorema de Noether. Né, a invariância da lagrangiana, o fato do tempo ser homogêneo, né, me dá que a lagrangiana, ela não é uma função explícita do tempo, ou seja, tenho conservação da energia total mecânica. O fato do espaço ser homogêneo significa que eu tenho, então, uma lagrangiana invariável por translação. Então, a quantidade de momento linear vai ser conservada. E o fato do espaço ser isotrópico quer dizer que eu vou ter uma lagrangiana invariável por rotação. Então, tem uma conservação da quantidade de momento angular. Tá? Então, isso também tá relacionado às simetrias do sistema, né? Se o seu sistema tem um eixo de simetria, de rotação, então, o momento angular em torno daquele eixo, em relação àquele eixo de simetria, vai ser conservado, tá? Então, essas três características resumidas aí, esses resultados são geralmente atribuídos a Noether, né, que era uma física, e é conhecido como o importante teorema de Noether, que se aplica não só a sistemas mecânicos clássicos, né, mas também em outros tipos de sistemas, como, né, teoria de campo, teoria de partículas elementares, tá?